corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma oportunidade que você tem de conhecer um novo tênis de corrida. O calçado de hoje é um calçado de performance, um calçado super pedido. Faz 3 semanas, eu passei a manhã inteira sentado com o pessoal de produto, de marketing, de PR, de tudo da Mizuno, para saber um pouquinho mais sobre as linhas que estão para chegar. Fiquei sabendo muito sobre os produtos que vão chegar nas lojas da Mizuno a partir do final do ano. Óbvio, você sabe, nós vamos revisar todos aqui no Testamos. E recebi das mãos do Rodrigo Barreiro, gerente de produtos da Mizuno, este tênis aqui que eu vou contar para vocês hoje no Testamos de hoje. Esse aqui é o Mizuno Hitogami número 3, um dos tênis mais pedidos pelos performáticos seguidores do Testamos no YouTube. Muita gente querendo saber sobre esse calçado, que é um calçado de competição, um calçado reduzido, rústico para o dia da pancada. Ou seja, se você está a fim de comprar um tênis para o dia de competição, um tênis reduzido, sem muita frescura, sem muito acolchoamento, sem muita proteção, suporte, etc., a Mizuno tem essa opção no mercado e a partir de agora eu te apresento o Mizuno Hitogami número 3. Está começando mais um quadro Testamos, não saia daí. Bom, brother, quantas vezes, hein, bicho, me perguntaram desse tênis? Antes de mais nada, deixa eu só fazer uma parte. Eu acabei de voltar do Rio de Janeiro, onde eu corri a minha maratona número 37. Eu queria agradecer o pessoal da Maratona do Rio, que me recebeu super bem, me disponibilizou toda a estrutura que eu precisava. Quero agradecer a todos os viewers que compareceram na Expo da Maratona do Rio para dar um alô, para trocar uma ideia. Foi, muito bacana o encontro com os viewers. Pô, eu sem palavras para agradecer todos os elogios, a galera que se aproxima para trocar uma ideia, tirar uma foto. Então, bicho, obrigado, valeu demais. A minha próxima corrida em território nacional é no dia 18 de junho, agora, daqui 2 semanas, lá no Desafio Urubici. Eu vou correr a prova longa deles, que eu acho que esse ano é 45 km, que é a prova mais gelada do Brasil, ali em Urubici, que é uma das regiões mais frias do Brasil. Esse ano já bateu menos 12 lá. Vamos torcer para não estar tudo isso. E é uma prova de trilha com um visual incrível. Então, se você vai correr essa prova, ou então vai com alguém que vai correr essa prova, quiser trocar uma ideia, estarei lá também. Certo? Outro à parte, vou mandar um abraço pro pessoal de Bezerros. Eu conversei com o viewer Betuel, é o nome do brother. Betuel, meu brother, grande abraço para você. Parabéns por incentivar a galera aí de Bezerros, Pernambuco, a estar interagindo, fazendo esporte, tá levando o pessoal para meia maratona. Eles têm uma meia maratona marcada agora. Me disseram que foram inspirados pelo conteúdo do Fôlego, então fico muito agradecido e já deixo parabéns para vocês todos. Sigam treinando, sigam firmes e é isso daí, evoluindo na corrida, saúde sempre em primeiro lugar. Ok? Então vamos lá, o que interessa, vamos falar do Mizuno Hitogami número 3, que é esse calçado que já foi lançado no começo do ano, então não é novidade, mas como faltava eu revisar esse calçado para vocês, e as linhas novas da Mizuno ainda não chegaram no mercado, devem chegar a partir de agora, do segundo semestre, então vamos de Hitogami a partir de agora na Verb. Muito bem, você já está vendo de pertinho o Hitogami 3, é um tênis de competição. Isso quer dizer o quê? Que normalmente é um calçado estreito, com clipe de contraforte super rígido, com pouco material na entressola, rústico, sem acolchoamentos, sem materiais duplicados. E é isso que eu te apresento aqui agora de perto, o Hitogami. Como você pode ver, é um mesh, aliás, eu vou fazer uma parte, é um mesh com uma trama muito legal, cara. É difícil você ver um mesh tão bem executado como esse mesh do cabedal do Hitogami. Por fora, ele tem uma sensibilidade muito legal e respira super bem. A respirabilidade do tênis é muito acima da média. Por dentro, como um calçado de prova, de dia de competição, é um calçado rústico, sem forrações, para tirar peso e deixar o calçado leve. Então, o que a gente tem por dentro são algumas costuras. Então, se você se incomoda um pouco com esse tipo de costura, com pouca forração, então esse calçado de cara já te digo, não é para você. Vamos lá, de volta na Verb. Mesh super respirável, na frente da biqueira do tênis tem aqui um material duplicado que imita o couro, nenhuma linha de suporte nas laterais, nem na parte interna nem na parte externa. O único material diferente do mesh que a gente tem aqui é o material na logomarca da Mizuno, que ajuda a dar uma certa estrutura no meio do pé, mas também não é nada muito rígido. Como você pode ver, ele é um tênis
cabedal super fino, super maleável. Você dobra ele em todas as posições. Quando você vai do arco do pé para trás, aí você já consegue sentir o clipe de contraforte extremamente rígido, a não ser por essa parte alta aqui do clipe de contraforte, da lingueta onde você consegue calçar e tirar o tênis. Embaixo é um clipe plástico de contraforte super rígido. Também natural, a gente já esperava isso no calçado de competição. Para que serve o clipe de contraforte? Para dar um direcionamento de passada, deixar o seu pé retinho, ele não se irregulariza em nenhum momento, porque no dia da prova você não está pensando muito na sua passada, você quer mais ter velocidade. Certo? Vamos voltar. Aqui na Vurb você ainda vê que o colar do tênis, o bocal, tem um material duplicado e na parte de trás do calcanhar ele tem um material, um botãozinho escrito Mizuno Wave Hitogami com a logomarca da Mizuno. Os ilhoses são transpassados normalmente, não tem nenhum material plástico envolvido. Ele tem sim uma banda de material que imita o couro para dar mais proteção para os ilhosos. O cadarço é feito de um material normal, a língua é totalmente desatachada do cabedal, não é grossa, mas também não respira como o cabedal respira. Esse aqui é o modelo número 42, o 10 americano, e o peso desse tênis aqui pesado na minha balança, 233 gramas. Bom, matei o cabedal para você? Em suma, esse cabedal é rústico, bicho. Ele não está aqui para te dar conforto, ele não vai fazer carinho no seu pé. Como eu já falei há 2 semanas do Adios Boost número 3, é a mesma coisa. É um calçado que não tem conforto interno, mas ele respira acima da média. É um calçado para o dia de prova e para o dia do seu intervalado. Então, não é isso que você espera mesmo, não é carinho no pé, você espera um calçado ventilado. Vamos para entressola e solado? Vamos lá. Bom, entressola, como você pode ver, toda essa parte branca aqui é o solado Euphoric. Não é o Euphoric X. Esse modelo aqui ainda trabalha com o Euphoric, que é o modelo anterior ao que está sendo usado agora nos calçados da Mizuno, que é o Euphoric X. Esse modelo, no entanto, o Euphoric que está aqui no Hitogami, é um pouquinho mais macio do que o Euphoric que estava no Hitogami número 2. Quem me falou isso foi o Rodrigo Barreiros, que é o gerente de produto da Mizuno. Ele me explicou que apesar dos solados evoluírem de ano para ano, eles não ficam mudando as nomenclaturas dos solados. Então, o que era o Euphoric em 2014 melhorou para 2015 e melhorou para 2016, em termos de responsividade e amortecimento. Existe essa melhora, mas eles não ficam colocando Euphoric X/1, Euphoric X/2, o que está muito certo, porque senão é um monte de letra aí que na verdade não serve para nada. Bom, o Euphoric X, que é o modelo superior a esse daqui, ele é um pouquinho mais mole e é um pouquinho menos responsivo, na minha opinião, e um pouquinho mais confortável. Por que eles não usam o Euphoric X aqui? Porque esse tênis não tem que ser confortável, ele tem que te dar responsividade, ele é pro dia da pancada, é pro dia da velocidade. Então, você não quer que o seu pé aterrisse dentro do tênis e ache ali uma cama de conforto. Você quer que ele tenha a resposta do impacto, o retorno de energia necessário para o seu dia de prova. Então, o Euphoric está aqui, é melhor, um pouquinho mais confortável e mais responsivo do que o modelo 2015, certo? Mas continua sendo Euphoric. Qual que é a diferença entre esse modelo e o modelo anterior, aqui de entressola? Além do novo Euphoric, é a placa Wave que está redesenhada nesse modelo. Vou mostrar de perto aqui para você ver o que é a placa Wave. A placa Wave é esse pedacinho azul que você vê bem no meio do Euphoric, dá a volta toda no contraforte, e aqui ela vem até a parte interna do arco do pé. Ela foi totalmente remodelada e serve justamente para dar, aqui embaixo você consegue ver muito bem, ó, porque o solado tem um espaço que você consegue ver a placa Wave. Ela foi remodelada para dar mais estabilidade e para dar também um pouquinho mais de arranque. Ela serve para isso. A placa Wave não é só uma estrutura de estabilidade. Normalmente a gente fala que ela é. E ela é, sim, uma estrutura de estabilidade, mas não é só isso. A placa Wave em alguns modelos, e neste modelo do Hitogami se exemplifica muito bem, ela serve como ela dá uma resposta na decolagem do pé. Por quê? Porque ela é uma estrutura plástica que tem maleabilidade, ela tem essa elasticidade, e aí quando você faz a alavanca, ela funciona fazendo esse movimento de catapulta mesmo, que existe aqui inserida dentro do solado. A hora que você faz assim com o pé, ela expande e ajuda nesse movimento de decolagem. A placa Wave foi redesenhada, no meio do pé ela está mais plana, apesar de na lateral você ver as ondulações, no meio do pé ela está mais plana. Eu sempre falo isso quando eu falo da placa Wave. Gente, eu vou deixar muito claro isso, eu deixei claro para o pessoal da Mizuno lá também. Eu não sou um crítico da placa Wave, eu não acho que os calçados com placa Wave não funcionam. Eu acho que calçados com a placa Wave, alguns funcionam, outros nem tanto. Os calçados em que a placa Wave encosta no solado Euphoric,
são muito funcionais. Por quê? Porque você tem resposta de energia, amortecimento, e você não sente a ação da placa Wave de modo a tirar responsividade ou de tirar conforto. Nos calçados em que a placa Wave fica flutuante, que é o caso do Creation e do Prophecy, eu já falei isso aqui centenas de vezes, ela cria uma sensação falsa, que não é uma sensação que você teria normalmente na mecânica da sua corrida. Então, eu, como o Pro Runner, o Sayonara, o Ultima, são calçados em que a placa Wave encosta no U-Fork, e nesses casos eu acho a placa Wave bacana, cara. Neste calçado especificamente, ela tem um Pro e tem um Contra. Como este é um calçado de competição e para o dia dos intervalados, a placa Wave, como elemento de estabilização do calçado, ela funciona para te dar um pouco mais de estabilidade na hora que você está pisando de qualquer jeito, porque a sua corrida no dia da cacetada é uma corrida de qualquer jeito, você nunca vai pensar 100% no movimento, na mecânica da sua corrida. Então esse é o ponto positivo da placa Wave nesse calçado. O ponto negativo da placa Wave neste calçado é que ela, por estar no meio da entressola, você perde responsividade, porque a responsividade do solado e o fork, ela acontece no momento em que há o contato entre o seu pé e o solo. Você joga energia cinética para baixo e recebe energia cinética do solo, que passa pela entressola do seu calçado e te joga para cima e te faz você decolar. A placa Wave, no meio dessa entressola, ela funciona como uma barreira nessa transposição de energia. Esse é o ponto negativo da placa Wave nesse calçado. Mas, no mais, eu entendo a placa Wave, eu acredito na placa Wave como um elemento positivo nos calçados em que ela está em contato com o material de entressola. Fui bem claro? Muito bem, vamos voltar então para a Vurb, terminar a entressola para vocês. Então a placa Wave está aqui, ela dá a volta aqui atrás e na parte interna ela vem até o meio do arco do pé. Uma outra coisa sobre a placa Wave, eu vou deixar bem claro a partir de já, eu conversei com o pessoal lá na Mizuno, falei com o Rodrigo Barreiros, que é o gerente de produto, e ele me falou que a placa Wave vai ser totalmente remodelada nos modelos que estão por vir. Então a placa Wave, que era uma placa que vinha até o meio da planta do pé aqui, em alguns modelos ela vai até o meio da planta do pé, está sendo diminuída e ela está vindo com espaçamentos internos em formato de L em alguns calçados. Eu não sei se eu podia estar falando isso, porque isso foi uma informação sigilosa, mas agora vocês já estão vendo, eu já falei, então já foi. Em alguns calçados a placa Wave está sendo remodelada, mas agora remodelada de vez mesmo, não remodelada só redobrada, ela está sendo remodelada, diminuída de peso, diminuída de tamanho. Então é a Mizuno pensando em soluções para utilizar a placa Wave sem que isso gere prejuízo para o calçado e para a performance do atleta, o que é muito bacana. A placa Wave diminuída, você tem mais estabilidade, tem menos ação do plástico, então isso é sempre bacana, certo? Muito bem. Bom, vamos para o solado então. Você já está vendo aqui o solado do Mizuno Hitogami 3. Aqui embaixo tem aquela tecnologia X10, que é a tecnologia que evita o desgaste do calçado. Esse calçado é um calçado de 9 mm de drop. Automaticamente, se bem que ele é muito usado por corredores que pisam com o meio pé, ele é muito usado por corredores que pisam com o meio pé, vou falar de novo, e é um calçado de 9 mm de drop. Mas ele é um calçado reduzido, e calçados reduzidos costumam cair no gosto de corredores que pisam com o meio pé. No entanto, ele tem 9 mm de drop e a borracha anti-abrasão fica no calcanhar. Então, recapitulando, como ele tem 9 mm de drop e borracha injetada no calcanhar, a Mizuno espera que o corredor vá fazer a entrada com o calcanhar. Isso é o que eu pressuponho, certo? Voltando aqui para a Vurb. X10 no calcanhar e a tecnologia Smooth Ride em toda a lateral do calçado. O que é a tecnologia Smooth Ride, Gustavo? É aquela tecnologia que faz o arredondamento da lateral do calçado em todas as borrachas injetadas na parte externa. Na parte interna não, como você pode ver, mas na parte externa sim. O solado tem um buraco, a entressola também, você vê a placa Wave lá dentro, certo? O que mais você vê aqui? Você vê vincos de flexão que fazem com que o Hitogami seja sim muito flexível. Ó, vou mostrar para você. Ponta, aí outra flexibilidade e mais uma.
Terceira flexibilidade, ele tem 3 pontos de flexão. Para que serve isso? Isso serve porque esse é um calçado para o dia da competição, você tem que usar todas as partes do seu pé. Aí a parte da frente, o toe box, apesar de não ser um calçado muito largo, um toe box muito largo, é para corredores que utilizam-se da frente do pé, dos dedos do pé para fazer a finalização da mecânica da passada. Então a flexibilidade é sim muito legal e ele não é só flexível assim não, ele é flexível assim também, lateralmente, ele tem pouca torção. Só tem um sistema anti-torção na parte de trás que é a própria placa Wave que executa, mas ele tem uma torção, uma flexibilidade lateral também muito jóia. Certo? Então você vê os vincos na lateral, na parte de baixo, de flexão. E o que você vê também? Você vê um vinco central que atravessa o calçado inteiro. Ah, Gustavo, o que é isso aqui? Parece o Guidance Line que tem lá na ASICS? Parece mesmo, bicho. E é uma tecnologia da Mizuno em que eles fazem um certo direcionamento de passada para esse calçado. E além disso, eles fazem também uma flexão, ó, vou mostrar assim. Eles fazem também uma flexão vertical, cara. O que é muito legal, ó, vou mostrar assim, ó. Ó, deixa eu pegar e mostrar aqui na Verb, pra você ver. Ó que louco, ó. Tá vendo que ele flexiona? Achei muito legal isso. Isso também está ligado a utilizar todas as partes da frente do pé, os dedos, a parte da planta do pé para executar o movimento da passada com perfeição. Esse tênis me surpreendeu muito positivamente. Eu vou falar para vocês que eu não esperava a resposta que eu tive com esse calçado, porque é um calçado super fino, 230 gramas. Não é um calçado que você tenha muito conforto na hora da passada, e eu, como estou correndo percursos de maneira mais lenta, não tenho usado calçados de performance, tenho usado calçados de rodagem mais pesados, e eu esperava que eu ia sentir a falta de material nesse calçado, mas ele me surpreendeu muito positivamente, porque ele, além de ser, apesar de ser leve e ter pouco material envolvido, ele tem um conforto acima da média, e é um calçado que, para o dia da performance, ele tem todas as ferramentas que você precisa para executar o seu treino de tiro, o seu treino rápido. Ok? Então vamos aos pontos positivos e negativos do Mizuno Hitogami número 3. Primeiro ponto negativo é o acabamento interno. Também a gente não esperava que fosse tão positivo assim, mas bicho, tem uma costurinha ali em cima do dedão que me encheu um pouco o saco, cara. Sabe, quando você tem que tirar o tênis, dar uma olhada, ver o que é, desdobrar, e no fundo era uma costura e talvez uma ligeira tensão ali da Mizuno no interior do calçado melhorasse um pouquinho e não acarretaria em peso. Então esse é o primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo é o drop, cara. Esse calçado ele seria perfeito, mas eu digo perfeito se ele tivesse 6 mm de drop. Por quê? Porque a Mizuno não tem um calçado de 6 mm de drop no mercado, porque ele é o calçado mais fino e mais reduzido, então ele atende, teoricamente, os corredores que buscam esse tipo de calçado, e normalmente esses corredores querem drops menores. E um calçado de 220 gramas, perfeito, sem suporte, sem linhas de suporte laterais, nem em cima, nem externa, nada, é um calçado que aceitaria demais um drop menor. Então, entre 4 e 6 mm de drop seria, ó, fantástico, mas tem 9, então você perde um pouco esses corredores. Apesar dele fazer sucesso entre esses corredores, poderia fazer mais ainda se ele tivesse um drop um pouquinho menor, certo? Terceiro ponto negativo desse calçado, bicho, é que ele vai acabar, cara, no Brasil. Infelizmente, existem poucos calçados nessas características no mercado, e já falei isso aqui uma vez e vou continuar falando. Cada vez existirá menos calçados nessas categorias. Por quê? Porque a maioria dos corredores usam calçados parrudos, calçados de controle de estabilidade e calçados que visam amortecimento. A cada 100 corredores, 2 usam calçados assim de performance. E com o dólar alto, com as taxas de importação altas, as marcas preferem não trazer esses modelos porque acabam empacando nas lojas. Então, amigão, diga adeus ao Hitogami 3, o que é uma pena, porque é um tênis muito legal e não vai ter mais disponível pra gente. Então isso é um ponto negativo. Primeiro ponto positivo desse tênis, flexibilidade. Cara, eu ouvi muita gente falando que esse tênis não era flexível. Não consigo entender como. Esse tênis é super flexível. E o mais louco, cara, ele é flexível com uma placa Wave que vai até o meio do pé. Então ele é flexível e estável. Bicho, surpresa total. Super legal a flexibilidade desse tênis. Para mim é o ponto principal positivo desse calçado, é a flexibilidade. Segundo ponto positivo é a respiração. Se você quer um calçado pro dia da pancada e que respire, amigão, a Mizuno não tem um calçado que respire tanto assim. Tinha o Universe, né, que era aquele calçado super mínimo, que para mim bom, sei lá, eu não coloco nem na lista de possíveis
calçados, porque é demais, é tipo uma meia. Mas esse calçado é um calçado super respirável, um calçado com estrutura de calçado e super respirável. Então, se você busca um calçado respirável nas linhas da Mizuno, esse talvez seja o mais respirável. Nota 10. Terceiro ponto positivo, vou surpreender nesse ponto positivo, é o conforto, cara. Olha, eu testei a maioria dos calçados de performance e eu estou testando também o Takumi Zen, que é o tênis da Adidas, que entra como concorrente desse direto. Os DS da ASICS eu já testei. Eu já testei todos os calçados de performance no mercado. Nenhum calçado desses todos que eu falei, desses que eu já testei, oferece o nível de conforto que o Hitogami oferece. É muito louco isso, porque o cabedal dele não é dos mais confortáveis, mas a base de aterrissagem, isso vem muito do U-Fork, e como o U-Fork trabalha com a placa Wave nesse tênis, oferece uma estabilidade e um conforto muito acima da média destes calçados de performance. Eu adorei. Certo? Recapitulando para você então, este aqui é o Mizuno Hitogami 3, um calçado de 230 gramas, com 9 mm de drop, está à venda pelo preço sugerido de R$ 599 reais. Se você pesquisar, você acha mais barato, mas corre e compre o seu, porque no ano que vem não tem mais. Valeu? Esse foi o Hitogami 3, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais. Grande abraço para você, até a próxima. Tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!